A era do PlayStation 2 foi bastante marcante nas nossas vidas, principalmente quem nasceu dos anos 2000 para frente. E com a franquia Ultraman não foi diferente. Nós tivemos muitos jogos dentro do console, mas hoje eu não quero falar sobre a franquia mais popular delas, que é a Fighting Evolution. E sim, eu quero comentar sobre o jogo mais brando da franquia, que é o Ultraman do PlayStation 2. Ultraman do PlayStation 2 foi desenvolvido pela Bram Presto, uma produtora conhecida por adaptar várias franquias japonesas em jogos, principalmente Gundam e Kamen Rider. A publicação ficou a cargo da Bandai, que detinha os direitos da marca Ultraman na época. O jogo foi lançado em 20 de maio de 2004, só no mercado japonês, o que fez com que ficasse desconhecido no ocidente por isso. A ideia era resgatar o visual e a atmosfera do seriado original de 1966, tanto nos monstros quanto na trilha sonora e no estilo de luta. É importante lembrar que ele não é da mesma linha Fighting Evolution, como eu tinha dito, que era mais elaborada, mas sim um spin-off mais acessível. E falando sobre os modos de jogo, vamos falar sobre o modo principal, que é o modo história. Ele é o grande atrativo. Ele reproduz várias batalhas clássicas da série. Cada fase começa com uma breve introdução em texto e uma narração ao fundo, e termina com uma pequena cutscene ou diálogo do Hayata se transformando, dos pessoal da SSP saindo com a nave, indo para o cenário. E em alguns das fases nós podemos controlar o jato e atirar contra os monstros, podendo assim ou derrubá-los ou ser derrubado por eles, que já gera uma cutscene que já se transforma no Ultraman. Em algumas outras fases também controlamos o Hayata e temos que atirar nos monstros em conjunto com algum membro da patrulha científica para dar algum dano seguinte. E nessas batalhas, nesse modo história, a gente enfrenta monstros como o Bemolar, como o Alimbaltan, a Neronga, Raygon, e vai seguindo assim. Não são todos os monstros da série original de Ultraman, são alguns, deu pra ver que eles deram uma reduzida e colocaram alguns bem importantes. Eu senti falta de alguns monstros bastante importantes. Eu senti principalmente a falta do Alien Mephilas, que ele não está incluso no jogo. Também temos como modo o modo Versus, que é um duelo livre que você controla os monstros para degladiar entre si. E eu queria salientar que o modo arcade, entre aspas, desse jogo, você controla qualquer monstro desbloqueável que a gente enfrenta no modo história. E aí você enfrenta uma série de inimigos até chegar no próprio Ultraman para ganhar o modo arcade. Nós também temos o modo sobrevivência, que é o modo que você controla um Ultraman, porque aqui temos a divisão de 4 tipos de Ultra, entre aspas, né? Porque temos o Ultraman do tipo A, o tipo B, tipo C e o Ultraman Jack. Os 3 primeiros é o mesmo personagem, porém é decorrente a uma referência à mudança de traje que teve na série original, caracterizou como cada personagem sendo uma versão diferente do Ultraman, mas tem as mesmas habilidades, a mesma jogabilidade. O único que difere aqui é o Ultraman Jack, que eu vou comentar logo em seguida. A gente também tem um modo que eu acho muito engraçadinho, que é o modo do Red King, que você controla um monstro e precisa sair correndo com ele, carregando uma pedra gigante e tendo que arremessá-la a metros de distância para acumular pontos. É um modo que eu joguei bem pouco assim, mas que eu achei bastante engraçado. Nós também temos o modo galeria, entre aspas, né, desse jogo, que é diferente, fazendo referência a um episódio da série original que diz sobre o cemitério dos monstros, que todos os monstros que o Ultraman derrotou acabou tendo que ir para o espaço sideral, né? Você então controla uma nave da patrulha científica e você fica vagando pelo espaço e vai encontrando a alma dos monstros, e ali quando você chega perto deles você tem a opção de ver mais sobre o monstro, tem uma narração por cima, um texto explicando mais sobre o monstro, sobre como ele é e tal, e você tem um modelo dele ali bem específico. Saliento dizer que existe um monstro, o Seabozu, que ele não é jogável, mas ele aparece nesse jogo exclusivamente nesse modo.
E agora eu quero comentar sobre o modo do regresso do Ultraman, que é do Ultraman Jack. E você enfrenta monstros da série dele em poucos níveis. Eu achei que foi realmente algo muito rushado, podemos assim dizer, porque eu acredito que poderia ter tido mais níveis, né? Porque nós enfrentamos os monstros da Kong, King Saurus 3, enfrentamos o Gudon, o Twin Tail, ele aparece, mas ele só aparece para ser derrotado, e no final enfrentamos o Black King e o Alien Knuckle no pôr do sol, sendo que na série original o Ultraman Jack é derrotado nesse nível, mas eu não sei o que eles quiseram fazer e tal. Adentro. Para desbloquear esse modo do Ultraman Jack, você precisa se esforçar um pouquinho mais no último nível da campanha principal do Ultraman, onde que você enfrenta o monstro Zeton. Originalmente, o Ultraman vai usar todas as suas habilidades e vai acabar sendo derrotado pelo monstro, e assim a patrulha científica tendo que finalizá-lo. Mas se você for bastante esperto e você estiver manjando melhor dos controles e conseguir derrotar o Zeton, você vai desbloquear esse modo, fazendo uma referência de que o Ultraman Jack ele derrotou o Zeton no final da série dele. Então o Ultraman derrotando o Zeton, você libera um final alternativo, onde que o Ultraman simplesmente só se destransforma em Hayata e é fim do jogo. Agora vamos para gameplay e as mecânicas. O controle e movimentação, o jogo funciona como um Arena Fighter em terceira pessoa. O direcional esquerdo move o Ultraman livremente pelo cenário circular. O botão de pulo é limitado, serve mais para esquiva, mais para rolar dos lados. A defesa é feita segurando o R1. E os ataques básicos nós temos como o quadrado, que é soco, o triângulo, que é chute. Combinações simples geram combos curtos, máximo 3 hits. O peso do personagem é proposital, tudo é lento, simulando o efeito do traje do ator original. Então a movimentação aqui você possa embananar em algumas vezes, mas eu acredito que é tudo uma questão de costume. E usando bolinha você faz os agarrões, porque o Ultraman tem uma espécie de lutar mais usando agarrões e usando golpes de judô, onde que ele vai pegar o inimigo pelo braço e jogar no chão, pegar pelo pescoço, jogar no chão. E quando você bloqueava um ataque, talvez poderia rolar uma cena do Ultraman contra-atacando com algum agarrão. E cada monstro tem os seus poderes únicos, cada um deles tem a sua habilidade. Bêmula pode soltar raios da boca, o Alien Baltan pode soltar seus projéteis, o Neronga pode ficar invisível e soltar os seus 3 raios, seus 2 na verdade, raios do seu chifre. E o Ultraman pode usar a sua vasta galeria de poderes. A gente começa até com um especial que ele só joga água da mão, né? Eu não sei a utilidade disso, talvez por algum meio cômico. Temos os Ultra Slash, que é um especial que você atira algumas setas e acerta um monstro, dando uma quantidade considerável de dano. Temos o Otoazaki, que é uma lâmina cortante em forma de disco, que isso sim que arranca dano da vida dos inimigos. E temos o clássico Special Ray, isso só no Ultraman original. Já no Ultraman Jack temos as suas habilidades também, mas incluímos uma voadora quando apertamos o triângulo, e também incluímos outros tipos de raios e ataques que diferem os dois personagens. Mas uma mecânica aqui que eu acho que é o triunfo do jogo. Ao invés de você ter uma barrinha que vai descendo conforme o Ultraman levava dano, aqui temos o Color Time, que é a mecânica mais fiel da série. O Color Time começa azul, e conforme o tempo passa, ou você recebe dano, fica vermelho, e se zerar, o Ultraman desmaia automaticamente e é game over. Então, ou seja, você tem um limite de tempo real para cada luta, além do cronômetro normal, o que eu acho que é bastante interessante e é a coisa mais imersiva que você tem do jogo dentro da série. E os inimigos têm comportamento previsível, eles avançam, atacam e recuam. Nada muito específico, mas nos últimos chefes, como o próprio Zeton, principalmente ele, ficam bastante agressivos propositalmente.
Mas apesar de tudo isso, eu acredito que existem alguns problemas que é interessante a gente comentar. Os controles respondem com atraso, como eu tinha dito, você pode se embananar um pouco quando você for girar o analógico, e o delay nos comandos é perceptível, principalmente para defesa. E o lock-on, o foco no inimigo, é automático e pode atrapalhar se o oponente se mover muito rápido. A câmera é fixa em um ângulo baixo, o que às vezes dificulta enxergar ataques laterais. Mas esses problemas técnicos aí, eu acredito que você deva... Tudo isso é uma questão de costume. Em termos visuais, o jogo tinha pontos fortes e fracos. Ultraman e os monstros, recriados com bastante fidelidade aos trajes originais, tem cada polígono que é pertencente à sua série, mas as texturas lembram borracha e tecido, que é bastante interessante de se pontar. O cenário já é algo que eu preciso dar uma ressalva, porque apresentam cidades japonesas, desertos e áreas industriais. O problema é que elas são vazias e sem elementos interativos, ressalvam as fases especiais, principalmente do Alien Baltan e do Neronga, que são em áreas realmente da cidade e áreas industriais que são bastante densas e dão um prazer melhor para jogar. Fora isso, a maioria dos cenários ou são lagoas ou são mapas assim vazios de áreas montanhosas, o que eu acho que o jogo pecou um pouco nisso, mas há uma ressalva nisso. Na série original, Ultraman enfrentava mais os monstros em áreas mais desertas e montanhosas mesmo, né? Então acredito que pode ter sido um ponto falho do jogo, mas pode ter sido um acerto também. Agora, falando da trilha sonora. A trilha sonora são os temas clássicos remixados direto da série original, um ponto positivo. A música de abertura com arranjo nostálgico, outras tramas como a música tema da SSP, que toca nos créditos do jogo, também são interessantes. As músicas que tocam durante as batalhas também são interessantes. O som do rugido dos monstros são originais. O som dos gritos do Ultraman também são, o que é muito interessante. Os efeitos de golpe e Special Ray são idênticos ao seriado. A dublagem japonesa é simples, mas fiel. Tá bom, as cutscenes têm poucas falas, a maioria é texto. Mas algumas curiosidades que eu quero deixar sobre este jogo. Muitos assets dele foram reaproveitados do Ultraman Fight Evolution 3, que vai ser um outro jogo que vou comentar posteriormente. Ele era planejado para ter um modo extra com mais episódios, mas foi cortado por falta de prazo. E como não saiu do Japão, o item virou raro para coleção. E os fãs ocidentais só conheceram através de emulação e vídeos e da feirinha do 3x10. Fui eu uma das pessoas que comprou esse jogo nas feirinhas. A capa do jogo traz Ultraman em pose clássica e não revela quase nada sobre o conteúdo, que afinal de contas foi uma capa bem... vai estar passando aí para vocês verem. A capa é bem simples, com Ultraman e um fundo branco e a logo. Só isso. Mas agora temos um jogo que tinha um potencial, mas foi limitado pelo orçamento e pela pressa. Mas não por ser apressado, não significa que ele seja um jogo ruim. E sim, ele tem uma atmosfera fiel ao Tokusatsu, ele tem modelos 3D bem feitos para a época, uma trilha sonora nostálgica, mas que tem alguns controles travados, delay, cenários sem vida, uma gameplay repetitiva, podemos assim dizer, e uma variedade de modos até que rasa. Para os fãs hardcore do Ultraman, eu estou recomendando bastante esse jogo, porque vale como curiosidade. E para quem busca ação fluida, como jogos de luta padrão, ou até mesmo jogos da franquia Fight Evolution, podem ter uma certa frustração. Mas você aí já jogou esse jogo, ficou sabendo dele, já viu o gameplay dele por aí? Porque eu realmente recomendo para você que quer ser um fã árduo de Ultraman. É um jogo que entretém, porém tem seus defeitos, mas que vai deixar a marca para sempre. 宇宙からの侵略者と戦ってくれた我らのウルトラマンがとうとう光の国へ帰る時が来たのです。さようならウルトラマン。ありがとうウルトラマン。